Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando a leitura do livro Eventos Finais, nós vamos ler o capítulo 6, o estilo de vida e as atividades dos remanescentes. Antes de iniciarmos, eu gostaria de ler um trecho da palavra, Romanos 6, do verso 1 ao verso 4, para a gente dar início ao nosso estudo. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, isso já dá uma grande introdução no estilo de vida e nas atividades que tem que ter os remanescentes. Uma morte para o pecado, o velho eu desaparece, agora andamos em novidade de vida. Uma nova criatura em Cristo. Assim deve ser a vida do remanescente. Então vamos lá. Eu vou ler alguns trechos, não vou ler o capítulo completo, vou ler alguns trechos e vou comentando eles. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Então aqui está uma das coisas que eu e você, como remanescente de Deus aqui na terra, temos que fazer nos dias em que vivemos. Fazer a obra que o Senhor nos designou, tanto ao nosso redor, no nosso país, quanto em lugares estrangeiros. Muitas pessoas pensam em só ser missionário, eu tenho que ir para outro país. Não, tem muitas pessoas precisando de salvação aqui. Muitas vezes nós queremos mirar lá em cima, quando tem pessoas aqui ao nosso redor, precisando de ajuda, precisando de orientação, precisando e querendo conhecer a Cristo. Mas eu e você, muitas vezes, dando uma desculpa, queria tanto ir para lá fazer a obra e não fazemos nem aqui como queremos fazer lá. Se estivéssemos vivendo assim, estaríamos ajudando e abreviando a volta do Senhor, se estivéssemos advertindo, pregando ao nosso redor, fazer aquilo que está ao nosso alcance. É assim que é a vida do remanescente. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num desvaneio religioso. Eu não posso abandonar as atividades e as obras da vida. Eu não posso ficar só lendo a palavra e me trancar no meu mundo em quatro paredes, ou dentro da minha casa, ou no meio do mato, com a palavra e achar que estou fazendo a obra do Senhor, porque estou lendo a palavra, porque estou estudando, porque estou me preparando. Se eu não tiver uma vida de atividade, de serviço, de ir até o meu próximo, de pregar o evangelho, então eu não estou sendo um cristão verdadeiro. A vida do cristão não é só pela contemplação, mas é pela ação, é por servir, é por fazer, é por agir. Devemos contemplar, e a contemplação nos transforma, e a transformação nos faz agir, porque Cristo contemplava e agia. Cristo veio aqui para servir. E mesmo assim ele não deixou de contemplar. Eu não posso fazer só um ou só o outro, eu devo fazer os dois. Como nós vimos no último estudo, uma vida, qual que era a palavra? Uma vida dupla, de ação, de oração e ação. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei,
Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Muitas pessoas só lembram do sábado quando chega a sexta-feira próxima ao pôr do sol e tem várias coisas que deixaram para fazer de última hora. Devemos estar em constante preparação para um encontro com o Senhor, onde ali sim há um descanso, onde eu abandono todos os meus afazeres para focar única e exclusivamente ao Senhor. Todos os dias da semana deve ser um dia de preparação para esse encontro com o Senhor, não deixar nada para a última hora, não deixar nada para fazer em cima da hora. Ou seja, o cristão ele é organizado, o cristão ele é responsável. Não é como a maioria das pessoas são, né, que deixam tudo para a última hora. Vai ter uma prova, deixar para estudar em cima da hora, um dia antes da prova, na véspera, que é conhecida como a síndrome do estudante. O cristão verdadeiro não sofre da síndrome do estudante. Ele está o tempo inteiro organizado, se preparando, contemplando e agindo. Deve-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados, não será tido por inocente o que negligenciar o sofrimento no sábado. E aqui é importante, né? Porque muitas vezes nós esquecemos que há um próximo ali que está precisando de um alimento, que está precisando de uma conversa, que está precisando de uma oração, está precisando de um abraço. E aí, às vezes, chega no sábado e nós vemos aquela pessoa sofrendo. Ah, não, mas é sábado, então eu não posso fazer. E há esse erro de que aos sábados negligencia, porque é o sábado, porque eu tenho que descansar, porque eu tenho que estar na igreja. E há o outro erro também, que é importante salientar, que é o que eu vejo a maioria fazer, é que deixa tudo para o sábado. Eu tenho uma semana inteira para dar estudos bíblicos, mas eu só dou estudo bíblico no sábado. Eu posso dar estudo bíblico no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas eu só faço isso no sábado. E aí, muitas vezes, ao invés de eu ter um tempo com Deus e descansar, eu me sobrecarrego no sábado com as tarefas espirituais que eu poderia ter dividido ao longo da semana. Nós vivemos em extremos. Ou eu não faço nada, ou eu deixo para fazer tudo, ou eu negligencio, ou eu supervalorizo, vamos dizer dessa forma, né, que eu deixo tudo para aquele momento. Quando Cristo nos ensinou a sermos equilibrados, se eu posso dar o estudo bíblico no domingo ou na quarta, por que eu não faço nesse dia e deixo tudo para o sábado? Precisamos refletir e pensar mais sobre isso. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Se nós podemos aliviar o sofrimento de alguém hoje, assim façamos, não esperemos para o sábado ou não esperemos para outro dia. Se podemos aliviar o sofrimento de alguém hoje, que assim façamos hoje. É assim que é o estilo de vida do remanescente, do verdadeiro Filho de Deus. Daqueles que não dobraram os joelhos para Baal. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódula imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Muitas vezes eu tenho recursos, mas eu sou egoísta e fico pensando em acumular cada vez mais, com a parábola do fazendeiro que ficou acumulando todos os seus recursos nos silos. E aí, quando não tinha mais espaço, ele construiu mais para acumular mais, podendo estar usando para estar fazendo a obra avançar, para estar ajudando outras pessoas. Agiu com egoísmo. E o verdadeiro cidadão celeste não age com egoísmo. Devemos sim nos preparar para tempos difíceis, sim.
Devemos ter, sim, a nossa reserva para se alguma emergência acontecer, ou se algum imprevisto, ou até uma perda de emprego, uma perda de fonte de renda, mas não devemos acumular mais do que é o necessário, sendo ao ponto de nos tornarmos egoístas. E é interessante isso, que todos as pessoas que têm mais posses falam e que praticam isso de quanto mais ela dá, quanto mais ela ajuda, parece que mais ela recebe. Mas aí os egoístas não percebem isso e ficam cada vez mais na miséria espiritual e pessoal, envolvidos pelo pecado do egoísmo. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, às suas causas, maneira de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles que necessitarão de auxílio, não só entre os que de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Devemos estar aproveitando esses tempos em que temos liberdade para pregar e para viver o Evangelho, para estar também salvando as pessoas. E a melhor forma de fazer isso é através da saúde. Quantas pessoas hoje não sofrem por conta da saúde? Quantas pessoas não estão enfermas? E aí, que se eu e você nos dedicarmos ao estudo de como melhorar a saúde das pessoas, nossa própria saúde, a saúde do nosso próximo, e levarmos esse conhecimento, levarmos essa preocupação realmente com amor, nos preocupando com a saúde daquela pessoa, estaremos também levando e pregando o Evangelho para aquelas pessoas. E essa é uma das formas que mais o Evangelho vai crescer, mais poderemos alcançar pessoas. E isso está relacionado com a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, que nós vamos ler agora, se não me engano. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Uma das formas de levarmos a mensagem de justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, é através da reforma de saúde, é através das nossas vidas transformadas, preocuparmos com aquilo que entra dentro do nosso corpo, preocuparmos com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Tudo aquilo que me faz mal, eu completamente rejeito da minha vida. É assim que devemos pensar, porque assim teremos um corpo saudável, o templo do Espírito Santo saudável. Assim o Espírito Santo pode habitar em nós e nos habilitar a fazer toda boa obra. Mas para isso eu tenho que ser vigilante naquilo que eu como e naquilo que eu faço. O tanto que eu descanso, o ar que eu respiro, tudo isso nos mostra o que é a reforma de saúde, e tudo isso fará uma obra em nós que somos incapazes de fazer sozinhos. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Se todos nós aplicássemos isso em nossas vidas, não teríamos tantas doenças como temos hoje. Se nós tivéssemos um ar puro para respirar, se fôssemos respirar ar puro, saíssemos dos grandes centros, se nos expuséssemos à luz solar, se tivéssemos o descanso adequado, se estivéssemos fazendo exercício físico, se estivéssemos comendo adequadamente, tomando água. Quantas pessoas negligenciam o tomar água e confiar em Deus?
Não adianta eu fazer tudo isso e não confiar que o Senhor vai fazer com que tudo aquilo que Ele nos deixou fará a boa obra em nós. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer faculdades mentais e morais. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E daí, mais difícil resistir ao mal. Quando eu estou prejudicando o meu corpo, quando eu adquiro práticas nocivas à saúde, fica mais difícil resistir ao mal. Então o mal vem e domina com mais força. O mal vem e destrói a nossa resistência ao mal. Porque nós já destruímos a nossa resistência física, a nossa resistência mental. Já não conseguimos mais discernir o bem e o mal, o espiritual. Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada, e a carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Por que desígnio original? Se nós formos lá em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver que Deus deixou a alimentação original para o homem. Vamos abrir aqui, Gênesis, capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchi a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Verso 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. Então aqui Deus nos deixou a alimentação original, uma alimentação antes do pecado, e Deus quer nos fazer voltar a esse desígnio. Porque no céu, durante a eternidade, não haverá morte. Na eternidade não haverá o consumo de alimento carne. E aqueles que querem viver na eternidade já estão se adequando a ela hoje. Devemos ter isso sempre em mente e agir firmemente nesse sentido. E o que eu mais vejo é pessoas que conhecem essa mensagem ignorando, rejeitando. Pessoas que conhecem essa mensagem debochando, criticando, dizendo que não é bem assim. Quando nós vamos no tempo em que Deus libertou o povo hebreu do Egito, depois de uma escravidão de 400 anos, para levar a terra prometida a Canaã, ele foi buscando trazer o povo ao desígnio original. Eles comeram ali maná, um alimento dado por Deus. Mas nós, que estamos hoje saindo do Egito, do pecado, indo para Canaã celestial, não queremos fazer ou ouvir os conselhos e os desígnios do Senhor para nós. Queremos fazer a nossa própria vontade. Devem ser vistas as maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Por que não realizou? Porque o povo não realiza, porque o povo rejeita, porque o povo critica, porque o povo quer fazer e seguir as suas próprias vontades, os seus próprios interesses, o seu próprio desejo. Agora, e daqui por diante, até o fim do tempo,
deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder, na sabedoria de Deus. Se Deus falou que é dessa forma, se Deus planejou isso desde o princípio, se Deus quer que façamos isso, porque eu vou confiar na minha própria vontade, na minha própria sabedoria, naquilo que diz os cientistas desse mundo que nada tem com o Senhor. Na ocasião em que maiores são os perigos e a crise da igreja, a pequena hoste que permanece na luz estará suprindo e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mas, especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Quanto mais próximo da grande crise estamos, mais a igreja vai agir da mesma maneira que o mundo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, o remanescente de Deus, vai orar pelo mundo, vai suplicar e gemer de ver essas abominações acontecendo no mundo e pela igreja que está permitindo que essas coisas entrem em nosso meio. Aquilo que nós falamos também em um vídeo recente sobre Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9, que fala justamente sobre esse texto, quando Ezequiel foi levado ao templo e viu as abominações dentro da casa de Deus, sendo feitas pelo povo de Deus. E ele viu aquele povo que suspirava e gemia pelas abominações. Não agradecendo, mas por ver essa tristeza, essa degradação entrando no meio daqueles que se dizem povo de Deus, porque o verdadeiro povo de Deus não só rejeita as abominações, como clama por aqueles que dizem ser o povo de Deus. Devemos orar mais pela igreja, mais pelos nossos líderes, para que essas coisas não se tornem comum. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas, por vezes, irão mal. Podeis chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não vos acabrunheis. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Tudo o que ele pede é que os obreiros vão ter com ele para receber suas ordens e que obedeçam às suas orientações. Precisamos ir até Deus para receber as ordens dele e seguir as orientações dele, para fazer realmente a vontade do Senhor em nossos dias. E vai sim ter pessoas que estão à frente fazendo as más obras. Devemos orar por elas, devemos clamar para que o Senhor interceda, para que o Senhor converta. Não devemos desistir de orar pelo nosso próximo. Não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhes deu, num esforço de promover mais rapidamente a causa de Deus. Não pode o poder do homem apressar a obra. A ele tem de unir-se o poder dos seres celestiais. Não podemos colocar um fardo maior do que podemos carregar. Não podemos fazer mais coisas daquilo que somos capazes de fazer, porque senão vamos começar a fazer de forma não é nem perfeita, mas talvez de uma forma um pouco mais desleixada. Não vamos fazer com o nosso 100%, porque nossa mente vai estar sobrecarregada, porque o nosso físico vai estar sobrecarregado. Devemos fazer aquilo que somos capazes e não ir além disso. E devemos permitir que o Senhor trabalhe através de nós. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo a palavra e cantando o seu louvor, ensinando-os a repetir a lei de Deus. É necessário que em família façamos o culto familiar, de manhã e à noite. Colocar a palavra de Deus no início do nosso dia e ao final do nosso dia em família, unidos. Devemos fazer o nosso devocional individual, sim, mas em família também devemos o fazer. Escolha o pai, um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido,
Alguns versos são suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante o dia. Coisa simples, coisa rápida, objetiva. Algo que possa ser praticado durante o dia. Não é pegar Salmo 117 e ler ele completo. É um ou dois versos que tem uma mensagem clara e objetiva que possa ser aplicada. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas. Antes deve exprimir suas necessidades com palavras simples e orar a Deus com ações de graça. A oração a Deus não é um TCC, não é um trabalho de escola, não é um processo judicial que eu tenho que usar palavras difíceis e rebuscadas, falar de forma simples e objetiva ao Senhor, apresentando as nossas angústias, as nossas necessidades e agradecendo ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo e porque no momento certo Ele irá agir, irá atuar, irá fazer aquilo que é necessário a nós. Não devemos coligar-nos a pessoas mundanas, para não ficarem imbuídos de seu espírito, para que o nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das pretensas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Não devemos nos associar, mas também não devemos nos afastar. O exato equilíbrio que Cristo teve em sua vida devemos ter. Devemos estar próximos para pregar, para levar a mensagem, para instruir, para advertir, mas não ao ponto de sermos influenciados por suas ideias mundanas. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimentos meramente para o seu próprio deleite. Não iremos nos associar ao mundo apenas para deleitar das coisas dessa terra. Vamos nos associar quando tivermos um objetivo claro de pregar, de ajudar, de advertir. Assim como Enoque fez. Ia ter o seu momento de retiro espiritual, se consagrava ao Senhor, preparava-se para o serviço. Então ia ter com aqueles que precisavam ouvir a mensagem e assim o fazia. Toda recreação em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. Se vamos nos divertir de alguma forma, vamos nos recrear, vamos fazer alguma atividade e não podemos orar antes, parece que é algo perigoso, então devemos tomar cuidado, se possível nos afastar. Assim, lembrando que o título é o estilo de vida do cristão e suas atividades, ou seja, como que o cristão remanescente deve estar agindo e quais são as coisas que ele faz. Então, se nós não podemos orar antes de uma recreação, temos que tomar cuidado, alguma coisa de errado nela. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração não é seguro, mas perigoso. Devemos tomar cuidado, até nos momentos em que vamos nos divertir, para não trazermos coisas que irão nos afastar do Senhor. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será como um bem princípio. Que exibições? Televisão e teatro. Aqui mais especificamente está falando sobre o teatro, porque televisão não existia quando o livro foi escrito, quando essa carta foi feita, mas também inclui as coisas da televisão.
trazendo para os nossos dias. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação e destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta a cada transigência. Quanto mais transgredimos, mais queremos esse tipo de divertimento, mais estamos nos associando às coisas do mundo, mais estamos trazendo as coisas erradas a próximos de nós. Assistindo, ouvindo e lendo coisas que entorpecem a nossa mente, que não nos permitem ver com clareza. Muitas vezes eu passo mais tempo em frente à televisão ou em frente a celulares, em frente a telas, contemplando e vendo as coisas do mundo, e não passo nem metade desse tempo com a palavra na mão, buscando ao Senhor, buscando transformação, buscando consagração, contemplando a Cristo. E essas coisas vão nos deixando mais aptos a transgredir. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afugentam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles a que podemos levar conosco a Jesus. Se nós não podemos levar a Jesus a um lugar, se Jesus não iria estar fazendo aquilo, então não é um lugar seguro a nós. Não é um lugar que nós deveríamos estar ou deveríamos frequentar. É nossa obra falar a verdade em amor e não misturar com a verdade os elementos não santificados do coração natural. E falar coisas que se assemelham ao mesmo espírito possuído por nossos inimigos. Presta atenção. Devemos falar a verdade em amor. Sempre com amor devemos falar e levar a verdade. E não misturar aquilo que está no coração natural, ou seja, aquilo que provém de nós com a verdade. Falar da nossa maneira a verdade. E nem misturar aquilo que está no mundo com a verdade. Não devemos usar palavras ríspidas e ferinas. Excluí-las de todo artigo escrito, eliminai-as de toda palestra proferida. Deixai que a palavra de Deus efetue o ato de cortar e de repreender. Não devemos ser duros, não devemos ir na frente de um púlpito ou na frente de uma câmera ou escrever algo com um chicote na mão para dar no lombo de alguém. Devemos deixar que a palavra repreenda. Não é eu que repreendo, não é você que repreende. É o Senhor que repreende. É o Senhor que vai levar a verdade. Quando vamos advertir, admoestar alguém, é com a palavra que falamos. A palavra pode ser dura, mas não proveio de nós, está escrito. Adverti-vos que vos guardeis contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. E há muitos movimentos cada vez mais surgindo, cada vez mais trazendo ideias diferentes, distraindo a mente da verdade, cada vez mais causando divisão entre o povo de Deus, cada vez mais erros que pareciam inofensivos, mas que na verdade a obra está sendo mostrada, está sendo clara. Em nosso falar, nosso canto e em todos os nossos cultos espirituais devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro filho de Deus. Em nosso falar, em nosso canto, em nossos cultos, revelar a calma e a dignidade daquele que verdadeiramente tem andado com Cristo.
Eu não posso agir com palavras ríspidas e ferinas em um culto, em um púlpito. Nunca, jamais trazer aquilo que está no coração natural como se fosse algo de Deus. O que for ríspido, que está na palavra, que às vezes não é ríspido, mas nós entendemos assim porque vai de frente àquilo que nós queremos, quando a palavra é dura a nós, porque vai contra os nossos desejos. A palavra está indo, e não o ser humano natural. Para a gente encerrar o nosso último texto, é por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade, por meio da palavra. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus. A única forma de estarmos seguros é através da palavra de Deus. Se misturarmos a vontade do ser humano, as crenças humanas e aquilo que provém do coração humano, estamos correndo risco. Devemos estar completamente apoiados no assim diz o Senhor. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum pedido de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais esse dia de vida. Pai querido, por favor, obrigado por essas lições. Nos ajude a colocar em prática em nossas vidas, Senhor amado. Por favor, transforma o nosso ser, nosso coração, nossa mente. Possamos, Senhor, fazer a Tua vontade hoje e sempre. Por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.